Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Com esta palavra, esta leitura do Salmo 122, versículos de 1 a 4, e também o versículo 6 e o versículo 7, nós damos as boas-vindas aos amados e amadas irmãs em Cristo, convidando-os aqui nesta noite. Louvemos ao Senhor com gratidão em nossos corações. Façamos desta uma oportunidade de celebração, de louvor ao nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Convidar a igreja a ficar de pé, para que em oração iniciemos este momento com música, com alegria, celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, nesse instante, enquanto nossas vozes se calam e o nosso coração se abre ainda mais para que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de agir e falar a nós, por meio da palavra cantada, por meio da palavra pregada, rogamos que Tu estejas de forma poderosa, usando cada um dos Teus servos e das Tuas servas, que nos ministrará, servindo a Ti nesta noite. Usa, Pai, cada um dos Teus servos, cada uma das Tuas servas, e que em nome de Jesus, ao final deste culto, nós tenhamos sido em tudo restaurados, em tudo reconciliados contigo, e que o Teu povo possa terminar este culto com grande alegria, preparado para uma semana de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé. Então vamos convidar a igreja toda a louvá-lo, a agradecer o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Batendo palma, louvando. Vamos lá, crianças. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado.
glória do nosso Deus. Amém, igreja? Nós vamos estar cantando um hino nesse instante, tá certo? Que feliz é o lar. Quem não gostaria de ter um lar feliz? Amém? Mas vocês vão ficar bastante atentos, porque a primeira estrofe toda a igreja canta. A segunda estrofe, onde diz: temos chefe e o pai lá em casa, somente os homens. Depois o amor embeleza e perfume. A terceira estrofe, as mulheres. Aí o refrão, todo mundo entra juntos. Cantemos então. (595) HCC, Culto Cristão. Eu convido toda a igreja ainda a ficar de pé. Também gostaria de convidar todas as crianças, não é, para compartilhar conosco. Fique pertinho de alguém que tenha letra para compartilhar. Nossa casa parece colmeia, com abelhas aí a chegar. Dos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Todo mundo. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, de onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover Os homens. O chefe e o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. Toda a igreja. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Mulheres. E o amor embeleza e perfuma nossa casa tão linda assim, como as flores que Deus fez singelas, pra legar da existência ao jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Amém. Glória a Deus. Nesse instante, meus irmãos, vamos dedicar nossos dízimos e ofertas aqui no altar do Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer,
de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pelas ofertas alçadas no altar do Senhor. Nós queremos louvar o Senhor e agradecer por tamanha piedade e misericórdia sobre todas as nossas vidas, meu Pai. Pelo perdão que o Senhor nos dá, Pai, pela liberdade de nós chegarmos no Santo, Deus, nos teus braços, ó Deus, e pedir perdão por tudo, por termos a liberdade como crentes em Jesus Cristo, de nos sentirmos felizes aqui também, Pai, ao lado dos irmãos, na comunhão dos irmãos. E também muito obrigado, porque todos tiveram a oportunidade de sair dos seus lares, de chegar aqui, ó Deus, e compartilhar essa comunhão de uns para com os outros. Muito obrigado, Pai, porque as ofertas é para a tua honra e glória. E assim, Senhor Deus, o Senhor dará muito mais às famílias, prosperará o lar de cada uma delas com o sustento do alimento, a saúde, aqueles que necessitam, meu Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Estar ao teu lado, Senhor, para te adorar. Que maravilha, que bênção estarmos reunidos para adorar ao nosso Pai. Louvamos a Deus pela vida da nossa equipe do Ministério de Louvor, do Ministério de Multimídia e também de Recepção. Estão aí trabalhando com afinco para a glória do nosso Deus. Pequeninos de 0 a 8 anos de idade. Cadê vocês? Venham até aqui. Todo mundo que tem de 8 anos para baixo. Não vale quem tem vontade de voltar aos 8 anos, só quem tem de 8 para baixo de verdade. Bem-vinda, Vitória, bem-vinda, Cecília.
Bem-vindo, Caio. Bem-vinda, Ana Luísa. Bem-vindo, Gessé. Bem-vinda, Isabelle. Bem-vinda, Isadora. Muito bem, que bênção. Então está aqui o Caio, a Ana Luísa, a Vitória, a Cecília, a Isabelle aqui e o Gessé lá. O Lucas já pode vir? Não, né? Ainda não. Tá bom. Então deixa o Lucas para outro momento. E tem outro bebê ali. Vamos orar? Igreja, olha que presente do Senhor. Queria convidar a igreja, apesar dessa aeróbica cristã que a gente faz, né? Fica de pé um pouquinho, estenda sua mão em direção aos pequeninos. Vamos orar em favor da irmã Márcia, da irmã Edilene. E desses pequeninos, eles serão conduzidos agora ali para a casa IBPP, onde serão atendidos. Oramos, Deus, nesse instante em favor destes pequeninos que são chamados para o teu reino. Ó Pai, consagramos nas tuas mãos a vida da irmã Márcia e da irmã Edilene, para que o Senhor as use de forma poderosa na ministração da palavra ao coração de cada um desses pequeninos e destas pequeninas, e que também aqueles que aqui permanecerem possam ser alcançados pela tua palavra. Oramos a ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até mais. Pode sentar? Quem tem entre 9 e 12 anos de idade? 9 e 12. Entre 9 e 12. Vem aqui quem tem entre 9 e 12 anos. Sobe aqui também. Os pequenininhos de até 8 já podem ir. Os de 9 a 12, vem para cá. Aqui, Pietra, Pedro, Robert, o Caleb, o Tiago e o Nicolas. Muito bem. Vamos orar também por vocês. Só que é o seguinte, vocês não vão para lá, ok? Mas o assunto que a gente vai tratar hoje ainda não, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas quem sabe, hoje vocês já comecem a orar a respeito do futuro, daqui a 10, 15 anos, sobre o que Deus tem preparado para a vida de vocês, tá? A oração de hoje vai valer por 15 anos. Muito tempo, né? Aí eu vou fazer um pedido a vocês. Se puderem sentar aqui na frente ou por ali, fica bom para mim, tá? Depois da oração. Se não, pode ficar à vontade lá, onde vocês estavam. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti estes pequeninos aqui entre 9 e 12 anos. Te agradeço porque eles já estão vivendo uma fase de maiores descobertas. E a oração que fazemos enquanto igreja é para que os pais e mães, os avós e tios e tias dessas crianças aqui, Paizinho, bem como os líderes aqui na igreja e também seus professores nas escolas onde estudam, sejam homens e mulheres usados pelo Senhor para ensinarem a sã doutrina a cada um, para que eles estejam preparados para enfrentarem, Deus, os obstáculos da vida e vencerem as tentações deste mundo. Cuida de cada um destes pequeninos e os fortalece naquilo que o Senhor tem separado, preparado para cada um deles e para cada uma delas, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, podem ir. Deus abençoe vocês. PGM Raízes multiplicando aí daqui a pouco, né? A meta é chegar a 40 crianças. Nós vamos precisar de mais 2 professores de escola bíblica e de 4 líderes de PGMs para as faixas etárias inferiores a 17 anos. Motivo de oração para a igreja. Continuamos no mês da família com o tema Famílias Firmes na Palavra de Deus. Vamos dizer esse tema juntos? Famílias firmes na Palavra de Deus. Sem minha ajuda, só vocês? Muito bem. A divisa se encontra lá em 2 Timóteo. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia na divisa.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não tem a divisa projetada não, né? 2 Timóteo 3, 16. Que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, 16. Eu queria botar numa versão única, mas não vai dar tempo aqui para a gente ler. Então você vai ler na sua... Dá tempo já? Não, né? Então leia na sua própria versão em voz alta. Não tem problema se estiver diferente não. Vamos lá? Peraí, começa assim, ó. 2 Timóteo 3,16. Aí lê o texto e depois repete a referência. Vamos lá? 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16. Amém. O texto base da nossa mensagem de hoje, lembrando que as mensagens deste mês de maio são parte daquilo que é sugerido pelo Ministério Oikos, com o material do mês da família, que é muito bem dirigido aqui pelo irmão Mauro e pela irmã Aparecida, com auxílio de vários irmãos que têm ajudado o ministério. Então, ao longo desses domingos, nós temos à noite pregado para grupos específicos, para maridos, para esposas, também para os pais, temos que pregar para os filhos, e hoje tem uma abordagem não tão presente, por exemplo, num culto de domingo à noite, que é exatamente o público-alvo dos solteiros. Será que a Bíblia tem algum ensinamento para os solteiros, aqueles que não são casados? Quem seriam os solteiros na igreja? Não é? O que Deus deseja de cada um deles? Para que nós melhor possamos compreender, vamos a 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Primeiro Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9. Verifique se alguém perto de você precisa acompanhar a leitura da palavra. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que não tenha. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve, e este capítulo 7, é uma carta direcionada a situações bastante pessoais da igreja em Corinto. Era uma igreja que enfrentava diversas dificuldades, inclusive no aspecto familiar. Então, o capítulo 7 é orientado pelo Espírito Santo para preparar não só a igreja em Corinto, como a igreja do Senhor ao longo dos séculos, para aprender a viver em família. Então, se você quer uma dica de um texto bíblico completo, que fala para todos os membros da família, esse texto é 1 Coríntios capítulo 7. E aí, pensando dois versículos, versículos 8 e 9, nós temos uma palavra bíblica para os solteiros. E assim diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, Paulo. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Amém? Pai, bendito seja o teu nome, porque o Senhor chamou todas as pessoas de forma indistinta, quer sejam homens ou mulheres, casados ou solteiros, viúvos ou não, mas o Senhor tem o chamado para cada pessoa. Primeiramente, o chamado à salvação, a seguir um chamado ao serviço. E nós bendizemos a Ti e rogamos sabedoria,
na compreensão desta palavra hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como falamos, o Mauro, inclusive, abordou de forma maravilhosa na semana passada a mensagem bíblica relacionada aos maridos. Eu havia falado em relação às esposas também, e tínhamos feito uma abordagem mais geral no começo. Mas aí, quanto aos solteiros, como é que nós encontraremos na Bíblia a inserção desse público específico? Tão específico, né? Parece que é um público diminuto, mas não é bem assim. Vamos ver o que a Bíblia diz. Na igreja, ao longo dos séculos, nós percebemos a ação de Deus através de pessoas solteiras. No meio da igreja existem muitos solteiros que muitas vezes são esquecidos e que precisam receber ministrações bíblicas para que também sejam firmes na palavra de Deus. Fazer algumas perguntas bem óbvias aqui. Quem já foi solteiro alguma vez na vida? Todo mundo já foi solteiro. Quem é solteiro nesse momento da sua história de vida? Quem está solteiro? Ok. Você vai já entender quem que é solteiro e quem não é solteiro. Tá. Então, quais são as afirmações à luz da palavra de Deus que podemos fazer para edificar a vida dos solteiros? Aí alguém casado vai dizer, vou me embora porque hoje você vai falar para o solteiro. Espera aí. Foi solteiro. Segundo, que você deve ter um filho ou uma filha que está solteiro agora. Mesmo que seja pequenininho, e você precisa estar preparado também para ajudar amigos seus, pessoas com quem você trabalha e que muitas vezes chegam e pedem uma orientação. Então você tem que estar preparado também para dar uma palavra de auxílio a um familiar seu, a um colega de trabalho seu. Então, quando falamos em solteiros, nos tempos bíblicos, podemos pensar em pelo menos 6 categorias de pessoas solteiras. Quais sejam? Primeiro, viúvas. Exemplo, a viúva de Sarepta. Então, as viúvas são, de algum modo, ou estão, de algum modo, solteiras. Segunda categoria, os eunucos. O que era um eunuco? Um eunuco era, geralmente, um homem que era contratado como funcionário, especialmente nos países do Oriente Médio, para cuidarem dos haréns dos reis. Normalmente, os reis da antiguidade, eles possuíam haréns, que era um grupo de mulheres que eram apresentadas como esposas deste rei. Para os povos antigos, o fato de um rei ter muitas esposas era status, era sinônimo de status e de poder. Um mau exemplo bíblico é Salomão, por exemplo, que tinha, qual era a mesma conta? 700 esposas e mais 300 concubinas. Então ele tinha aí um harém de 1000 mulheres. Ou seja, as mulheres eram quase comparáveis a cabeça de gado, de ovelha e etc. Era sinônimo de riqueza. Então, para cuidar desse harém, havia um funcionário que era chamado de eunuco. Havia algumas exigências e a primeira delas é que ele fosse castrado. Então, tinha um emprego, lançava-se o edital, estava lá o edital de concurso público, mas tinha os itens lá e um deles era que o eunuco fosse sexualmente incapacitado para que assim ele pudesse atender às rainhas, ou a rainha, né, se fosse o caso de uma. Terceiro grupo de solteiros, os incapacitados para casar-se devido a alguma enfermidade, como a lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, mas nos tempos antigos era chamado de lepra. A pessoa que era acometida do que hoje nós conhecemos como hanseníase, ficava à parte da sociedade e não podia se relacionar com ninguém, e isso incluía a questão de laços familiares. E também, em virtude de sérias dificuldades econômicas, homens que não tinham como se sustentar e não tinham como sustentar a esposa, eram como que proibidos de se casarem. Quando a gente está fazendo aconselhamento de noivos, uma das perguntas é, e aí, vão viver de quê? Só de love, só de amor? É legal, mas no segundo dia do casamento você descobre que não dá para viver só de beijos e abraços, porque a fome aperta e você vai precisar sustentar a sua casa. Então, na antiguidade isso era muito sério.
com dificuldades econômicas, a pessoa não era orientada a casar-se. Um quarto grupo eram chamados por Deus para uma obra. Um dos grandes exemplos de homens solteiros, fora o apóstolo Paulo, foi o profeta Jeremias, que era um homem solteiro, como você pode ver em Jeremias capítulo 6, e que era separado por Deus, chamado por Deus para uma obra. Muita gente se subjugava a permanecer solteiro para cumprir o chamado de Deus. O quinto grupo de pessoas solteiras são aqueles que estão divorciados. Então, se estão divorciados, vivem como se fossem solteiros. E o sexto, que é o mais comum, quando a gente fala o termo solteiro, é a primeira coisa que a gente pensa, rapazes ou moças que ainda não haviam se casado. Então, na categoria aí de baixo para cima, tecnicamente, todo mundo que nasce solteiro. Quando chega a idade correta, por exemplo, esses pequeninos aqui entre 9 e 12 anos, eu somei mais 15 anos, então lá, mais ou menos entre os 21 e 28 anos de idade, se Jesus não tiver voltado, nós estaremos fazendo as celebrações de casamento de cada um desses que vieram aqui. Conta aí daqui a 15 anos, se for a vontade do Senhor. E eles são solteiros e estarão solteiros daqui até lá. O quinto grupo, os separados para uma obra específica. O quarto grupo, o quinto grupo, os divorciados, aqueles que se casaram e por algum motivo se divorciaram. O quarto grupo, os que foram chamados para uma obra específica. O terceiro, os incapacitados em virtude de uma enfermidade ou por sérias dificuldades econômicas. O segundo grupo, os eunucos, que eram os funcionários que cuidavam dos haréns. E o primeiro grupo, aqueles que foram solteiros, se casaram e ficaram viúvos ou viúvas e assim permanecem. Então vamos lá, algumas orientações bíblicas para os solteiros. Primeira verdade é que os solteiros podem e devem ser bênção no reino de Deus. 1 Coríntios 7:32, por favor, acompanhe o texto. Paulo, do alto da sua posição de autoridade espiritual, diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. De forma direta, Paulo está dizendo que o solteiro, ele não tem que escolher entre agradar a esposa e dar prioridade à esposa, ou no caso das mulheres, ao marido, e por isso deve usar mais de seu tempo, mais de suas oportunidades para servirem ao Senhor. Quando nós estudamos a vida de homens e mulheres na Bíblia, encontramos muitos solteiros que foram bênçãos nas mãos do Senhor. O profeta Jeremias, como já citamos, aqueles 3 irmãos que moravam em Betânia, que eram amigos de Jesus. O nome dos 3 amigos? Um deles até morreu e foi ressuscitado. Lázaro, que tinha 2 irmãs, uma delas se chamava Marta e a outra Maria. Os 3 eram solteiros. Outro solteiro famoso na Bíblia, talvez o maior de todos os profetas, comia gafanhoto, ele comia gafanhoto, se vestia com pele de camelo e morava no deserto. João Batista, ele não era um forte candidato a encontrar uma esposa, mas ele tinha se consagrado ao Senhor, né? Um outro solteiro famoso, talvez o mais famoso de toda a Bíblia, com certeza o solteiro mais famoso de toda a Bíblia, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. Jesus não se casou, claro. E o apóstolo Paulo, que é o escritor aqui desse texto de 1 Coríntios capítulo 7. Qual era a condição civil de Paulo? Não sabemos se ele era especificamente viúvo, se ele era casado e vai que ele se divorciara, ou se ele era solteiro. Contanto que, no momento do ministério de Paulo, ele não é apresentado como alguém que está casado. É um assunto que ele mesmo não deixou bem claro, mas o que nós sabemos é exatamente isso. O ministério de Paulo, o tempo todo, foi exercido de forma solteira. Alguns pensam o seguinte: Paulo foi casado e depois ficou viúvo. Ou então, outros pensam,
Paulo era casado, se converteu, e a mulher se separou dele porque ele se converteu. Eu nunca tinha ouvido essa, mas alguém já saiu com essa ideia, não sei. As pessoas gostam de conjecturar. Ou outra ideia de que ele jamais tenha se casado, que o tempo todo ele era solteiro. A abordagem mais utilizada é de que, pelo modo como ele escreve sobre casamento, era um homem que tinha, sim, bastante experiência da vida de casado, mas que estava solteiro. Então, há aí essas conjecturas. De qualquer maneira, queridos, o mais importante é: existem serviços e tarefas no reino de Deus que somente pessoas solteiras têm condições de fazer. Nós terminamos a campanha de missões mundiais agora há pouco, e desde que eu me converti, uma das missionárias que mais me impactou com o seu testemunho foi a missionária Ana Alzira Nascimento. Recentemente ela esteve aqui. Quem já participou de algum evento, algum congresso ao vivo com a irmã Ana Alzira? Você já participou. Alguns irmãos aqui já participaram, talvez não estejam lembrados. Lá na primeira igreja. A irmã Ana Alzira foi missionária em Angola por muito tempo. E nos anos 90, quando houve uma guerra civil ali no continente africano, especificamente em Angola, e mais especificamente na cidade de Huambo, todas as pessoas foram mandadas de volta para casa. Os missionários foram mandados de volta. Mas a irmã Ana Alzira foi a única que teve permissão de ficar lá, exatamente pelo fato de ser solteira. E ficando lá, fez um notável trabalho. Foi usada por Deus de forma poderosa para salvar e abençoar muitas vidas em Angola. Então, é um bom exemplo de pessoas solteiras que foram usadas por Deus. Eu tive um professor, foi professor meu e professor do irmão Paulo Henrique, da irmã Zélia também, o pastor Robert Bennett. Alguns irmãos aqui o conheceram. Ele era casado com a Julia, a esposa dele faleceu em 1988. E ele ficou, então, viúvo até 1994, quando se comunicou com uma missionária norte-americana que morava na China e solteira. Ela saiu dos Estados Unidos e por 30 anos quase morou na China, pregando o evangelho. E o pastor Robert Bennett também há quase 30 anos aqui no Brasil, norte-americano, e então ele entendeu que poderia se corresponder com ela, e aí ela aceitou a proposta e acabou aceitando também casar-se com o pastor Robert Bennett. Hoje eles estão aí nonagentários, né, já com mais de 90 anos e servindo ao Senhor lá nos Estados Unidos. Então é outro exemplo que me marca muito, de uma pessoa solteira, no caso a irmã Margaret, lá da China, que por 30 anos serviu ao Senhor. E tivemos outras missionárias e missionários aqui, a irmã Phyllis Klarerbuck, que foi minha professora, solteira, convicta e serva do Senhor. Temos um professor, que foi professor do Mauro, o pastor Bruce Tissel, solteiro também, que é o diretor atual do seminário. Ele é solteiro por convicção de servir a Deus no ministério. Então, os solteiros podem ser usados por Deus de maneiras poderosas, como estes missionários. Então, se você é solteiro, use o seu tempo para servir a Deus. Deus tem muitos planos. Uma exigência, irmão Pablo e irmã Laiane me confirmam, para os radicais sempre, os solteiros têm mais chance, né, do que os casados. Então tem o radical Amazônia, tem o radical do Sertão também. E aí esses radicais são jovens solteiros que dão um tempo de suas vidas para pregarem o evangelho em locais onde normalmente, digamos, eu e Noélia não iríamos. Eu e Noélia somos casados, temos 3 filhos e dificilmente um casal que nem a gente, eu e Noélia, aceitaria esse desafio, a não ser com uma profunda convicção do chamado de Deus, de ir lá para um local como a Amazônia. E os radicais, inclusive, estão abertas as inscrições para os radicais agora novamente. Eles são jovens solteiros que se desafiam e vão pregar o evangelho. Agora,
uma segunda orientação bíblica, nós encontramos em 1 Coríntios 7:2. Vamos dar uma olhada primeiro e depois eu digo qual é. 1 Coríntios 7, versículo 2. Diz assim o texto: mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ei, peraí, não está falando para solteiros? Então, para entender melhor o contexto do versículo 2, vamos ler o versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, Paulo está sugerindo que homens e mulheres permanecessem solteiros para servirem ao Senhor. Mas, ele coloca, por causa da imoralidade, por causa do risco de prostituição, fornicação e etc., cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Olha aqui, palavras diretas: casamento monogâmico, casamento heterossexual, de forma bem clara e bastante bíblica aqui, não tem nem o que se discutir. Nesse texto vemos claramente que um dos propósitos do casamento é ser canal designado por Deus para homem e mulher satisfazerem seus desejos sexuais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu diversas capacidades, dentre elas aquela necessária para cumprirmos o chamado dele em Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28, que diz o quê? Cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, se espalhem pela terra e a dominem. Como crescer e multiplicar? Como povoar a terra se não for por meio do relacionamento sexual dentro do casamento? Por isso que no capítulo seguinte, o capítulo 2, a palavra diz em Gênesis 2, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso se refere de forma muito objetiva à questão sexual. O casamento se concretiza com o ato sexual. Então, aquela palavra que nós já dissemos desde o primeiro domingo. Sexo fora do casamento é pecado. Casamento sem a experiência da sexualidade também é pecado. Porque a sexualidade é um presente de Deus para que homem e mulher se satisfaçam dentro do casamento, um com o outro, e se realizem como seres humanos de forma plena. Muito bem. Então, repetindo aqui, claramente um dos propósitos do casamento é ser o canal designado por Deus para homem e mulher satisfazerem seus desejos sexuais e não caírem no abismo da imoralidade, da impureza sexual. O casamento é uma proteção de Deus para um homem e para uma mulher não caírem nesse abismo de impureza sexual, nesse abismo de imoralidade. Por isso podemos afirmar que, enquanto uma pessoa não se casar, deve lutar e pedir a Deus forças para não pecar na área da sexualidade. É fácil? Não. É difícil? É. Mas o propósito do Senhor é exatamente esse, que enquanto estiver solteiro ou solteira, a pessoa se dedique ao Senhor para que se mantenha puro diante de Deus. Por isso o recado no versículo 2. Por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, o jovem, a jovem, desde cedo é orientada a orar ao Senhor a respeito disso. E perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor deseja que eu me case? Com quem é? Quem é a pessoa com a qual eu devo me casar? Eu comecei o meu namoro com Noélia no dia 7 de janeiro de 94, mas eu comecei a orar por ela, sem saber que seria ela, no dia 5 de maio de 93. Naquele dia 5 de maio de 93, eu escrevi 2 páginas de oração, pedindo, ó Senhor maravilhoso, quem será aquela a qual o Senhor me dará como minha futura esposa? Então eu comecei a orar no dia 5 de maio, em agosto Deus começou a sabe, a fumacinha começa a se dissipar, e eu começo a abrir os olhos, e aí eu começo a enxergar. Aí eu comecei a orar de forma específica, aí em dezembro já estava muito claro,
Lá tinha seta, neon, pisca-pisca em cima da Noélia. Até que eu cheguei no dia 7 de janeiro de 94 e propus a ela o namoro. E 4 dias depois ela disse sim. Ela disse sim, está ali ela, então eu aqui. E está ali a Gabriela. Então, quando lemos as recomendações de Paulo a Timóteo, por exemplo, podemos ver várias instruções no sentido de se afastar das paixões da carne, da imoralidade do corpo. Vamos ver alguns textos em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Eu vou tentar me tornar mais célere aqui na transmissão da palavra. 1 Timóteo 4, 12. Lembrando que este culto não está sendo transmitido ao vivo, porém está sendo gravado e ficará disponível no canal Vida Nova para você e também será veiculado na Esperança FM em um momento posterior. 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Atenção. Agora, carta seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 21 e também o 22. 2 Timóteo 2, 21 e 22. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Timóteo é um jovem, ainda solteiro, sendo orientado pelo seu discipulador, o apóstolo Paulo, a viver de uma forma pura e que se mantenha longe da prostituição e das tentações relacionadas às questões sexuais. Na minha adolescência, manter-se puro foi difícil, quase impossível, mas, graças à misericórdia do Senhor, casei virgem. Consegui passar a duras penas ileso disto aí, porque as ofertas do mundo sempre são muito fortes. Mas a adolescência da qual eu me refiro é uma adolescência vivida nos idos de 1989 a 1996, quando eu finalmente me casei. E hoje, naqueles áureos tempos, não havia sim, havia muita oferta de questões sexuais envolvendo pornografia, por exemplo, através de revistas, de filmes, de TV, de cinema e etc. Mas era algo distanciado. E o momento em que nós vivemos hoje é o momento em que a oferta para que o jovem caia na imoralidade sexual bate a porta 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de uma janelinha desse tamanho. É ou não é? Então, se na minha época foi difícil, nesta época que se chama hoje, estas dificuldades se potencializaram. Obrigado. Então, nós temos que procurar entender o que fazer para manter-me puro sexualmente. O que um solteiro deve fazer para se manter puro sexualmente? Eu tenho que, em 3 minutos, dar 7 dicas. Então, pega aí. Primeiro, fortalecer-se em Deus, conforme Provérbios 20, 29. Fortaleça-se no Senhor. Segundo, a orientação de Tito, capítulo 2, versículo 6. Busque com a ajuda de Deus o autocontrole. Ora, é autocontrole, mas só funciona se for com a ajuda de Deus, assim como o controle remoto precisa de pilhas. Você entendeu? A pilha para você manter o autocontrole é o próprio Deus, a própria ajuda de Deus. Em Mateus 6,13, uma outra orientação é: ore e confie no Senhor. Funciona, viu? Pode testar que dá certo.
Ore e confie no Senhor. Mateus 6,13. Uma quarta orientação, esse texto lido de 2 Timóteo 2,22, é: ande na companhia de pessoas que desejam viver a santidade de Deus, ou que Deus requer para as suas vidas. Se você é um homem solteiro, ou uma mulher solteira, que vive convivendo, difícil essa redundância aqui, passa o tempo todo convivendo com pessoas que gostam da imoralidade sexual, ou contando e ouvindo piadas, frequentando espaços onde as tentações serão muito mais fortes, é quase que certo que você vai cair nessa questão. Então, faça escolhas. Com quem é que você deve andar? Ande com aqueles que desejam viver a santidade que Deus quer para as suas vidas. Quinta orientação: entenda que ser tentado não é pecado, conforme Hebreus 4,15. Todos nós somos tentados. O próprio Jesus foi tentado, mas não pecou. Então a tentação sim existe, mas nós, assim como Deus disse a Caim, devemos resistir ao pecado. Sexta orientação é: quando fraquejar, peça perdão ao Senhor, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, e 1 João capítulo 2, e o versículo 1. Mantenhamos-nos, todos nós, e aí especificamente aos solteiros, digo, mantenha-se sempre de coração aberto para pedir perdão ao Senhor, quando fraquejar. E a sétima dica é: permaneça alerta quanto às possíveis tentações. O exemplo maior é o de José, em Gênesis 39. Ele era um jovem, ali entre 18 e 20 e poucos anos de idade, e ele servia a um patrão chamado Potifar, e a esposa de Potifar desejou o jovem José, o assediou sexualmente e tentou, de alguma maneira, ter relações com ele, mas José, por ser um jovem fiel, primeiramente a Deus e segundo ao seu patrão, ele se desvencilhou dela, fugiu daquela situação, porque estava alerta diante das tentações. Ele foi um homem que firmou-se, um jovem solteiro que firmou-se na palavra de Deus. No futuro, ele se casou e teve 2 filhos. Agora, a terceira e penúltima orientação para os solteiros será baseada exatamente em 1 Coríntios 7, de 32 a 35. Voltemos ao texto original, que nos diz, 1 Coríntios 7, 32 a 35. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Orientação: nenhum solteiro deve se sentir obrigado a se casar, pois ser solteiro ou ser solteira pode ser um dom, um presente de Deus. Qual era a percepção sobre solteirice no Velho Testamento? Vamos pensar sobre isso. Era diferente da visão no Novo Testamento. No Velho Testamento, o casamento era considerado a norma. A vida de solteiro era percebida em geral como um estado indesejável. Não era muito tolerável ver um homem ou uma mulher solteiros. Era um tanto indesejável. Mas, no Novo Testamento, o casamento continua sendo a norma, mas, tendo em vista as questões do reino de Deus, a vida de solteiro é apresentada como um estado vantajoso para aqueles que são chamados a esse sentido de vida. Presta atenção. Vida de solteiro significa uma vida consagrada ao Senhor, santificada e longe das questões sexuais. Um homem ou uma mulher que, por causa do reino de Deus,
decidem manter-se solteiros para servirem ao Senhor. Porque, de novo, não custa repetir, a questão sexual é uma bênção, um presente de Deus reservada para dentro do casamento. O sexo, em momento nenhum, mas está ali, eu lhe avisei também. Vamos tirar pau ímpar agora. Obrigado, meu irmão. Estava numa disputa ali com a irmã Raimunda mais cedo. Sobre a questão da água. Pois não é? É bom porque eu bebo. Então, assim, o mundo, gente, vende essa falsidade de vida de solteiro é que é vida boa porque pode cair na gandaia, pode pecar à vontade. Isso é uma mentira diabólica. Terrível. Não. A vida de solteiro é uma oportunidade de a pessoa santificar-se ainda mais diante do Senhor e servir ao Senhor no reino. E a vida de casado também é maravilhosa. A vida de casado é uma bênção e um presente de Deus. A ideia de, se casou, agora está amarrado, virou prisioneiro, isso é uma mentira do diabo. Muitos jovens são tentados dessa maneira porque os seus amigos dão estas falsas informações ou essas falsas percepções sobre vida de solteiro e vida de casado. Então, para o apóstolo Paulo, muitos que não se casarem ou que não vieram a se casar, deverão entender que a vida de solteiro é um dom concedido por Deus. Como podemos ler em 1 Coríntios 7, versículo 7, o próprio Paulo diz: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas, preste atenção nesse aspecto, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Alguns podem ficar solteiros o resto da vida, outros não. Esse dom, ou chamado divino para uma vida de solteiro, precisa, segundo o que podemos deduzir das palavras de Jesus e também do que Paulo escreveu, ter uma graça especial de Deus. Um exemplo recente de um homem solteiro, que viveu até a sua velhice, solteiro, para servir ao Senhor, foi o famoso escritor John Stott, um grande homem de Deus inglês, escritor de vários livros renomados. John Stott nunca se casou porque entendia ter o dom de Deus para servir ao Senhor dessa maneira. Quarta orientação, uma igreja, e aí a palavra agora vem para a igreja, uma igreja firme nos preceitos bíblicos tem os solteiros em alta conta. Então, uma igreja firme na palavra deve entender que os solteiros são muito importantes no ministério da igreja. Vamos lá. Paulo era solteiro quando estava servindo ao Senhor. Então, Deus usou um adulto solteiro para ser bênção na igreja primitiva. A igreja lá do começo. Então, com certeza, conforme os relatos do Novo Testamento, Deus usou muitos casados, como Áquila e Priscila, o apóstolo Pedro e tantos outros. Mas Paulo, um adulto solteiro, foi o homem de Deus, ou o homem que Deus chamou para que, através das suas cartas, a igreja do Senhor fosse abençoada, edificada, e muitas igrejas fossem pastoreadas ali no primeiro século e até os nossos dias. Muito bem. Então, há muitos exemplos de solteiros que podem abençoar a igreja nos dias de hoje. E a igreja odierna tem errado em muito em relação ao valor do adulto solteiro para sua edificação e expansão. Então, como igreja, e aí especificamente a Igreja Batista no Parque Poti, nós precisamos olhar para os solteiros como preciosos instrumentos para o reino de Deus. Nós gostamos de celebrar os jovens que se casam, mas, e esse foi uma das incumbências, essa foi uma das incumbências dadas ao Ministério de Casais, foi ter um olhar para as pessoas solteiras, viúvas, divorciadas, ou que nunca se casaram, e etc. Precisamos olhar para os solteiros como preciosos instrumentos para o reino de Deus. Então, papais e mamães, enquanto seus filhinhos crescem, conversem com eles e com elas de forma muito franca. Meu filho, olha, ore ao Senhor Deus, minha filha, ore ao Senhor Deus
para que Deus oriente você se você deve se casar, com quem você vai se casar, ou se Deus quer que você permaneça solteiro ou solteira. Não é problema. O papai e a mamãe não devem pressionar o filho e a filha a, de uma hora para outra, encontrarem um casamento. Viva no tempo de Deus, da forma como Deus escolheu. Tenha paciência. Papais e mamães devemos orar pelos nossos filhos. Experiência nossa mesmo, eu e Noélia, a gente sempre tem essa prática de orar de forma muito direta em relação a cada um dos nossos 3 filhos, em relação a essa situação. Então, concluindo, queridos, e eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, solteiros e casados que estão conosco, nos acompanhando nesta noite, a igreja precisa olhar com os olhos de Deus para os solteiros, os divorciados e os viúvos. Igreja, que tipo de atendimento essa comunidade tem recebido em relação às pessoas solteiras, às pessoas divorciadas e aos viúvos? A igreja precisa ser uma comunidade acolhedora à pessoa do solteiro. É importante que nós sejamos uma igreja que saiba trabalhar com casais, mas também não podemos desaprender ou deixar de aprender a acolher os solteiros. A igreja precisa entender que não há nada de errado em ser solteiro ou ser solteira, caso uma pessoa não deseje se casar, ou permanecer viúvo ou viúva, caso não deseje se casar. Se pensarmos assim, de que há alguma coisa errada, nós estaríamos errando e concluindo que o próprio Jesus estaria errado. Deus ama as pessoas casadas. E da mesma maneira, Deus ama as pessoas solteiras. Deus ama as pessoas divorciadas, ainda que o divórcio não seja da vontade ativa, direta do Senhor. E Deus ama as pessoas que agora estão vivendo a viuvez. São pessoas alcançadas pela graça, ou que devem ser alcançadas pela graça de Deus. Famílias firmes na palavra de Deus. Amém? Solteiros firmes na palavra de Deus. Cadê os solteiros para dizer um amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Oi? Só a Fabrício que falou amém. Ok. Todo mundo que não está casado é porque está solteiro. Então, não tem problema. Vamos ficar de pé, você está cansado aí? Vamos orar nesse instante? Oi, meu querido. Obrigado, Nicolas. Valeu. Tem gente da sua família perto de você? Tem como você se juntar aí com o pessoal da sua casa para orar nesse momento? Eu queria que você se juntasse com o pessoal da sua casa, com a sua família. Já. E você vai orar pelos solteiros da sua família, tá? Não importa a idade. O Ministério do Louvor pode subir já. Pode vir. Pode sim, pode também. E senhor solteiro, pode orar com a tua família aí. Não tem ninguém da tua família hoje aqui não, né? Tá, o solteiro está solteiro ali. Tá certo. Vamos orar? A tua igreja está em oração agora, Pai. As famílias estão reunidas, intercedendo pelos pequenininhos, pelos adolescentes e pelos jovens que ainda estão solteiros. Também aquelas pessoas divorciadas ou viúvas ou viúvos, que agora, Pai, podem dedicar um tempo para o teu reino. Ouve agora, Pai, essas orações que estão sendo apresentadas diante de Ti, trazendo forças diante das tentações sexuais, trazendo, Pai, respostas sobre de que maneira melhor poderão Te servir. E se for da Tua vontade, que algum dos solteiros da igreja venha a se casar, levanta para os homens as mulheres de Deus que você tem escolhido. Levanta para as mulheres os homens de Deus que você tem escolhido, para que, se for essa a tua vontade, venham a se casar e continuem a viver para a tua glória. Paizinho, caso seja o teu querer que eles permaneçam solteiros, que o Senhor os fortaleça diante de toda e qualquer situação, e que o Senhor os use poderosamente
E que esta igreja, Pai, que esta igreja, com sabedoria, humildade e honra, possa ser canal de bênção para cada homem ou mulher solteiro, solteira, que aqui se congregar. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar-se. Queremos agradecer a todos que estão conosco nesta noite. Com destaque aqui para agradecer a irmã Roberta e a irmã Francisca que estão conosco, a Maria José, Deus abençoe a sua vida, ao Francisco Robson, o Francisco, né? A Vitória, a Maria Cecília, Daine, o Caleb, o Caio também, a Ana Luísa, a Ana Vitória e a Luciana, que estão conosco. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom tê-los conosco. Vamos encerrar com música, não é? Vamos celebrar ao nosso Deus. Nós somos a Igreja Batista no Parque Poti. Amém. Vamos ficar em pé, meu povo. Vamos nos confraternizar. Vamos dar uma boa noite ao nosso irmão. Nos abraçar. Eu sei que foi para um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, buscando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém, amém. Amém, Glória ao nosso igreja. Deus. Essa é a vitória que o nosso Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Amém?
Queridos, antes aqui de entregar a palavra, eu quero desafiar os solteiros, como a palavra hoje foi direcionada aos solteiros, a estar conosco, tá bom? A partir das 17 horas, no domingo, na EBD, ok? Seu professor te aguarda, tá bom? E é uma escola toda especial do coração de Deus, pro coração de vocês. Mas e os casados? Os casados são convocados a estarem aqui, amém? Amém. Deus abençoe. Irmãos, só continuando aqui o aviso rapidinho, eu preciso falar nesse instante com as mães que estão representando o PGM Raízes. Nesse caso, seria a Daniele, né, que está aqui, a Daniele, mãe da Isadora, a Edilene, mãe da Pietra, a Laís, a irmã Solange, para representar o Tiago e o Nicolas. Pode sentar, igreja. E o Francisco, né, a Francisca, que representa o Robert, desculpa. Se tiver alguma mãe de PGM aqui, Raiz, por favor, rapidinho aqui na frente, quando terminar o culto, viu? E aí as mamães do PGM Raízes que vierem para cá, depois a irmã Zélia já vai estar conversando ali no fundo com as demais mulheres, tá? Quem não vem para a reunião, que é mulher, vai ali para o banco, aqueles bancos ali do lado onde está a irmã Idenê, que é a irmã Zélia, que é uma conversa rapidinho com vocês da MCM. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre os solteiros desta igreja, sobre os casados e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Vão em paz, que Deus os abençoe. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Chegou a hora de você entregar sua vida a Jesus Cristo, a única esperança. Chegou a hora de você conhecer os planos de Deus para você e para sua família. Venha conhecer mais de Deus na Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista no Parque Poti, todos os domingos às 17 horas. E logo depois, às 18h30, grande celebração de louvor. Venha celebrar a Cristo, a única esperança. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Rua Coronel Olavo Nogueira, 5987, Parque Poti, em frente ao Residencial Firmino Filho 3. Fone WhatsApp 98819-8949. Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você.